Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, sou advogada de família e criminalista aqui em Aracaju, Sergipe. Eu atuo na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então a gente está aqui para dar continuidade ao projeto Futuro Versailles. O projeto é esse. Consiste em diálogos sobre a prevenção, combate e enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. E daqui são 22 mulheres maravilhosas. Né? Essas lives todas, ó, gente, esse projeto começou dia 20 de maio, ele acontece toda quarta e toda sexta, 20 horas. Quem quiser assistir as lives anteriores estão no meu IGTV e estão no meu Face também. Então, nós já entrevistamos, vou fazer um resumo. Sônia Malaquias, educadora popular e do Movimento Mulheres Camponesas. Nós já falamos com Gigi Poetisa, agente de saúde e membro do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Érica Leite, educadora popular e presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Emília Correia, defensora e vereadora de Aracaju. Vaneide Jambo, faz parte da Guarda Municipal, professora de História e faz parte também da Patrulha Maria da Penha, daqui de Aracaju. Nós conversamos também com Mônica Ramos, que é assessora da Secretaria de Políticas para Mulheres e da Juventude, da FETASE. Nós conversamos também com a doutora Ana Caroline Jorge, delegada de polícia da DAGV de Lagarto, que tem um trabalho muito bom com os grupos reflexivos. Nós também conversamos com Chifronese Quilombola, presidente da Federação Estadual de Comunidades Quilombolas de Sergipe. Nós também conversamos com Cirlei Ferreira. Cirlei é vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, educadora popular. E também faz parte do Movimento Mulheres Camponesas. A 10ª live seria com Pureza Sobrinha, que foi secretária adjunta da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Só que a live de Pureza ainda não aconteceu. Nós tivemos um problema técnico e vamos remarcar. Eu digo a vocês quando for a data. Depois nós conversamos com Lili Drapala, psicóloga e membro do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Depois nós conversamos com a querida deputada estadual Gorete Reis, que coordena a Procuradoria da Mulher da UESE. Está com um ótimo trabalho, por sinal. Depois nós conversamos com a doutora Elza Missano, promotora de Justiça do Estado de Sergipe, Ministério Público, responsável pelo CAOP da Mulher. Depois nós conversamos com a deputada estadual por Sergipe, Maísa Mitidieri, presidente da Frente Parlamentar de Direitos da Mulher. Depois nós conversamos com ela, Linda Brasil, militante LGBT, transfeminista e idealizadora da Casa Amor. Depois nós conversamos com essa maravilhosíssima Adriana Lohana, assistente social, mestre em educação, doutoranda e referência LGBTQIA+, da Secretaria Estadual de Inclusão e Assistência Social. Depois nós conversamos com Gil das Mulheres, Givânia Bispo. Gil trabalha na Coordenadoria Municipal de Socorro desde 2012 e tem um trabalho maravilhoso no combate e enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Depois nós conversamos com essa divindade aqui, Margot Oliveira, graduada em dança. Margot, ela é idealizadora da Cozinha Afetiva e de várias, periferia ambulante, várias outras coisas.
uma mulher muito envolvida nos movimentos negros. Depois, nós conversamos com ela, a doutora Rosa Jeane, juíza do Tribunal de Justiça, coordenadora da mulher e da criança também, da infância também. Tem uma atuação muito contundente nessa área e é uma das pessoas que está à frente da luta pela implementação da Casa da Mulher Brasileira aqui no estado de Sergipe. Ela, a deputada Gorete, muita gente aí lutando. Depois nós conversamos com ela, a doutora Georlise Teles, delegada de polícia e uma das precursoras aqui na luta de combate e enfrentamento à violência contra a mulher. E meu cartucho acabou, mas vai dar para vocês verem ela aqui. E hoje nós vamos conversar com ela, gente. Aí. Ali tá melhor de ver, aí. Ali tá melhor, tá mais bonitinho. Aqui o cartucho acabou. Isabelita Alves, enfermeira obstétrica. Isabelita, vou deixar que ela mesma se apresente, porque vai ser bem melhor. Isabelita é outra que tem um trabalho muito importante nessa área, principalmente na área de saúde, né, gente? Tá me ouvindo legal? Tudo certinho? Estou te ouvindo. Pronto. Super bem. Isabelita, antes de passar a palavra para você, eu quero agradecer o aceite ao convite. Quero agradecer que você aceitou o convite logo de plano. Eu sei que você está com a agenda aí meio atribulada, trabalho e outras coisas, mas você não titubeou e já está aqui para conversar com a gente. E aí eu quero que você fale para esse pessoal que está aqui e para quem vai assistir a gente depois, que o bom das lives é isso, que elas se tornam instrumentos históricos, né? Ficam lá para sempre. E quem quiser, assiste quantas vezes quiser, e eu sempre edito, ela fica mais resumida. E aí eu quero que você diga para essas pessoas que estão aqui, que vão nos assistir depois, quem é Isabelita, e fala um pouco do seu percurso, até você chegar à enfermagem obstétrica. Tá certo, Val. Primeiro eu quero agradecer. Eu que agradeço o convite, né? Um convite desse a gente não pode, de forma alguma, recusar. Principalmente por estar num projeto tão bonito, com tantas mulheres tão especiais aqui do nosso estado. E eu acompanho você já há bastante tempo, né? Nós nos conhecemos no Conselho Municipal de Direito das Mulheres. Você tem outros projetos maravilhosos que eu acompanho também. Então foi um prazer aceitar esse convite. Não tinha como recusar de forma alguma. E quero agradecer também a presença de quem está nos assistindo. Bom, eu comecei a atuar na enfermagem em 1999, Val. Já tenho aí mais de 20 anos de profissão. Comecei como auxiliar de enfermagem. Meu primeiro emprego foi lá no Hospital Cirurgia. Em 2002, eu passei no concurso tanto do Hospital Universitário quanto da Secretaria Estadual da Saúde. E aí eu comecei a trabalhar na maternidade Eudete Falcão Batista. E foi lá que eu me apaixonei pela obstetrícia, né? Quando a maternidade sempre foi uma maternidade de alto risco, a Eudete. Então a gente cuidava de mães de alto risco, de gestantes de alto risco, de bebês prematuros, né? Bebês, assim, que precisavam de um cuidado, uma atenção maior. Lá tem o projeto Canguru. Aí o DET fechou, a gente foi para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Então eu atuei na obstetrícia por 15 anos. Depois de um tempo eu fiz a graduação, né, de enfermagem, eu já sou enfermeira. E depois eu fiz a pós-graduação em obstetrícia, que é a área que eu amo. E foi também um diferencial. A pós-graduação eu aprendi muito, né? E sempre vivenciei, infelizmente, sempre presenciei diversas violências obstétricas, né? Infelizmente, a mulher, no momento do parto, no momento mais especial da vida dela, nem sempre ela é cuidada da forma que deveria ser. E aí eu decidi ser ativista contra a violência obstétrica, contra a violência doméstica, levando a minha voz, levando o meu conhecimento onde eu pudesse estar. Então, no momento que eu estive como membro do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, eu levei, né, a discussão da violência obstétrica, levei essa discussão para a OAB, né, então todos os eventos, minhas aulas, né, eu sou professora de cursos de técnico de enfermagem, do curso da graduação também. Então, nas minhas aulas eu sempre pontuo isso e eu acho que toda disciplina, todo nível escolar, seja no fundamental, no básico, no ensino médio, na graduação, tem que se falar sobre violência contra a mulher. Né? Infelizmente, a mulher ela sofre violência desde quando ela nasce.
né? O nosso país é um país extremamente violento. A maioria dos casos de estupros acontecem em meninas até 13 anos, isso significa dizer que acontece dentro de casa, né, por quem deveria cuidar dessas crianças, né, o pai, o padrasto, o irmão, o parente. A maternidade onde eu atuava é referência de violência sexual, então a gente recebia, infelizmente, né, diversos casos de vítimas de violência sexual. E depois a mulher cresce, casa, ou, né, começa a namorar, namoros abusivos, relacionamentos violentos, relacionamentos agressivos. Quando ela vai parir, infelizmente, muitas sofrem violência obstétrica, e às vezes quando envelhecem, na idade já é como idosa, ainda sofre violência, né, dos filhos, dos netos. Então, infelizmente, a mulher ela sofre muita violência no nosso país, e a gente precisa estar falando, né? Por isso esse projeto é importante, é excelente, a gente precisa falar, precisa levar esse conhecimento para as mulheres, precisa falar sobre machismo, precisa falar sobre feminismo, né? Precisa falar que a gente tem que meter a colher, né? Eu já estou dizendo assim, gente, vamos meter a colher, o prato, a panela, tudo que a gente puder, porque né, a gente tem que meter a colher mesmo, tem que denunciar mesmo, tem que empoderar essas mulheres. E na minha área, enquanto enfermeira, eu falo muito sobre a questão do acolhimento, né, sobre a questão de não julgar as nossas pacientes, né, de acolher, de orientar, de entender quando ela não consegue sair daquele relacionamento abusivo, né, que a gente precisa dar o tempo para ela, para que ela possa se organizar, para que ela possa ter coragem, né, e a gente não pode de forma alguma julgar. Então, é essa bandeira aí que a gente levanta pelas mulheres. Hoje, infelizmente, Val, eu recebi uma notícia de uma enfermeira que foi vítima de feminicídio, né, pelo namorado. O namorado era cirurgião dentista, a enfermeira Poliana. Eu fiz uma nota de pesar. Aonde? Ela também... eu não lembro agora o nome da cidade. Mas não foi aqui em Sergipe, não. Ela fazia parte da Liga de Enfermagem Forense. Ela também levantava a bandeira contra a violência doméstica, e parece que ela tinha só 1 ano de relacionamento, tem uma filha de 15 anos, então, assim, infelizmente as mulheres ainda estão, né, sendo assassinadas pelos seus companheiros, né, e a gente tem que lutar contra tudo isso, e eu tenho certeza que a gente pode fazer muito mais, porque a violência, quando você vai ler o conceito de violência, ela fala assim, é uma ação ou uma omissão. Então, toda vez que eu sou omissa, eu também estou violentando. E cada um, acho que todo mundo, todas as pessoas, elas podem fazer alguma coisa. Se você não é de uma instituição, se você não é de um órgão do governo, se você não... Talvez você não consiga fazer em um tamanho macro, mas você consegue fazer em um tamanho micro, né? E a gente não pode se calar e nem pode ser omisso. A gente tem que estar fazendo alguma coisa, com as nossas forças, do nosso jeito, mas tem que estar atuando. Eu digo assim, sabe, Isabelita, pegando sua fala, tem uma coisa que todo mundo pode fazer para ajudar, não julgar. Isso, qualquer pessoa, não precisa saber ler, escrever, pode ser deficiente, pode ser cego, surdo. Não julgar é uma coisa que todo mundo pode fazer e ajuda bastante, né? E você falou aí, às vezes quando eu vou fazer alguma palestra, hoje foi um dia super corrido para mim, sair de um evento para outro sentado nessa cadeira, desde 9 horas da manhã. Mas assim, toda vez que eu falo, eu digo, meu Deus, eu estou ficando repetitiva, eu estou dizendo a mesma coisa, mas olha, a gente precisa repetir o óbvio. Como falta informação ainda. Como a gente diz, quando eu dou uma palestra, quando eu faço um evento, quando eu dou uma aula, que eu recebo as mensagens, foi depois que eu ouvi você falar. Quer dizer, tudo que está sendo feito aí, mesmo assim a gente precisa falar, a gente precisa dizer, a gente precisa alertar. Hoje eu não me incomodo de ser repetitiva, sou repetitiva e falo, e falo, e falo. Porque uma mulher que está me vendo hoje, ou que vai me ver depois, vai ver essa live da gente depois, né? Ela pode despertar. E outra coisa, que a gente... essa questão de não julgar, não entende. Essas mulheres que vivem em relacionamento abusivo, muitas vezes elas não conhecem nada além do relacionamento abusivo. Por isso que elas se acostumam e permanecem. Por quê? Viviam em casa, vendo o relacionamento abusivo,
sofrendo todo tipo de abuso, físico, psicológico, às vezes sexual também, né? Como você bem falou, mais de 80% dos casos de abuso sexual que acontecem em meninas até 13 anos, praticado por gente da família, a gente diz muito às nossas crianças, cuidado com os estranhos, né? E o perigo muitas vezes está dentro de casa. Então, muitas vezes essas meninas não conhecem nada além do relacionamento abusivo. Elas viram a mãe passar por aquele sofrimento todo, às vezes com um pai só, às vezes o pai do irmão não é o pai dela. E outra coisa, a gente é exigir demais, a gente quer exigir. Ah, mas essa mulher não está vendo que esse homem não serve para ela, não está. Se ela estivesse vendo, ela não estaria com ele. Alguma coisa impede dela ver. Pode ser uma mulher extremamente esclarecida. Eu tive até um debate essa semana num grupo, uma mulher dizendo que teve uma juíza que disse que se a mulher tiver nível superior, não admite violência psicológica, que ela seja vítima de violência psicológica. Eu disse, oi, quem é essa juíza? Represente ela no CNJ. Represente ela no CNJ. Porque faculdade nenhuma lhe ensina a se sair de relacionamento abusivo. Faculdade nenhuma ensina você a se relacionar. Quanto mais você escapar de relacionamento abusivo. Sem contar que esses canalhas não vêm com o nome escrito na testa. Né? E é muito fácil você ver um relacionamento abusivo por ação. Um homem que é agressivo, que grita, que xinga, que bate. É fácil você perceber, menos difícil perceber, mas não é mais fácil sair. E o relacionamento abusivo por omissão, que tanto pode ser o abuso, pode ser por omissão, o homem autor, né, ser omisso em tudo, como pode ser a família, a vizinhança, né, as pessoas amigas, serem omissas e numa situação de violência. Quando você é omissa, você se aliou ao agressor. Isso não tem o que discutir. Eu até penso que tem pessoas que deveriam ser presas junto com o agressor. Quando você vê um depoimento de uma vizinha, de um vizinho, dizer, eu ouvia, ela sempre brigava, eles sempre brigavam, ele sempre batia nela, prendia na hora, vem cá, meu senhor, o senhor vai responder processo, no mínimo, sabe? Porque o senhor foi omisso. E o relacionamento abusivo por omissão, que eu estou batendo muito na tecla, ele é muito comum, principalmente nas classes mais altas. É o homem que destrói os sonhos das mulheres, que boicota ela literalmente. Você não tem capacidade de assumir esse cargo. Você está ficando muito longe de mim, se fazendo de vítima. Ela não pode contar com ele para nada. Ele não fica feliz com as vitórias dela. Ele não ouve. Ela não é uma pessoa, um ser humano, para ele, digno de direito e obrigação. Então, assim, uma pessoa que ele elimina, que ele neutraliza, ele não grita, ele não xinga, ele pode até não adulterar, né? Ele pode até não cometer a violência física, mas ele simplesmente elimina aquela pessoa como um ser pensante. E essa violência, ela acaba com o psicológico, né, da pessoa, porque a pessoa começa a duvidar de si própria. Então, foi muito bom você falar isso, porque a gente tem que começar a parar de ver essas histórias de violência abusiva. Quando um homem lhe bater, não pode esperar bater. Não pode. O relacionamento abusivo é um câncer sem quimioterapia. Quando já existe lesão corporal, já está à beira de feminicídio. Então, Isabelita, eu queria que você falasse agora, como foi que você percebeu que você podia usar a sua profissão, não só para fazer o de praxe, mas para salvar literalmente pessoas desses abusos que são vistos tão normalmente, tão naturalmente até hoje. Olha, Val, você falou assim, às vezes a gente está repetitiva, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas não conhecem sobre a Lei Maria da Penha. Não sabem que Maria da Penha está viva e que foi vítima de agressão. Muitas pessoas não sabem os tipos de violência, né? Que a gente tem, a física, moral, sexual, patrimonial e psicológica. As pessoas não sabem, acham que é um jeito de ser da pessoa, mas não entendem que aquilo ali é uma violência, né? A forma dele falar, a forma dele humilhar, xingar, falar que ela está traindo, né? Isso é uma violência também. As pessoas não conhecem. As pessoas imaginam que tem um perfil do agressor e não existe o perfil do agressor, né? Não existe um perfil. É aquela pessoa que todo mundo acha que é um bom marido, que acha que é um bom pai, que acha que é uma pessoa legal, uma pessoa que... Gente, nos grupinhos, no trabalho, ele é super legal. Então, não existe um perfil. E a gente precisa estar falando, e o que eu observo é que as pessoas realmente não conhecem. E outra coisa também que eu acho interessante falar
Val, que as pessoas também não conhecem e ainda tem um preconceito muito grande, é sobre o feminismo. Uma vez eu Sim. estava dando uma palestra em um auditório super cheio, eu vou falar até de uma aluna minha, não vou citar o nome não, mas vou falar de uma aluna minha, depois ela fez o relato para mim. Ela disse que eu estava fazendo uma palestra e eu perguntei assim, quem aqui é feminista? E ela estava bem na frente, ela levantou a mão assim, bem, sabe, eu e tal, e aí eu olhei para o auditório e disse, só, quando ela olhou para trás, quase ninguém levantou a mão. E ela disse que ficou assustada, ela disse, nossa, se você não é feminista, você é machista. Não tem outro. Ou você é feminista ou você é machista. E ela viu que a minoria se dizia feminista. Por quê? Porque ainda tem o preconceito de que feminista é aquela mulher que não, sei lá, que não depila as axilas, vamos dizer assim, né? E colocam tanto preconceito, e o feminismo ele só quer uma coisa, direitos iguais perante a lei, né? Então, a gente precisa falar sobre sororidade, a gente precisa falar sobre tanta coisa que as pessoas não conhecem. E foi percebendo isso que eu decidi incluir nas minhas aulas, incluir nas minhas redes sociais falando sobre isso. Mas se você me perguntar assim, você sempre foi feminista? Não, porque eu também não conhecia, né? E o que muito me despertou, e o que eu já disse para você, né, que eu aprendi muito com você, aprendi demais com a doutora Adélia, muitas coisas eu comecei a perceber que era machismo, as situações que eram machistas e o que eu poderia melhorar no Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Foi um diferencial. Apesar de eu já ter uma assistência voltada para a mulher na maternidade, já ter minhas bandeiras em relação à violência obstétrica, o Conselho foi um diferencial na minha vida. Então, eu comecei a perceber, por exemplo, eu vou contar uma história de um atendimento que eu fiz, né, de uma paciente. Eu estava prestando assistência para uma adolescente, ela tinha sido estuprada, ela teve uma lesão, uma laceração muito grande no canal vaginal. Ela precisou fazer transfusão sanguínea de uma hemorragia e ela quase morreu desse estupro. E quando eu fui atendê-la, Val, isso já tem muitos anos que aconteceu, né? E também foi uma das coisas que me despertou. Quando eu fui atendê-la, eu perguntava as coisas para ela e quem respondia era a mãe dela. Então eu dizia assim, você está com dor? Aí a mãe respondia, não. Você comeu? A mãe respondia, sim. Ela, pelo que eu percebi, se pudesse colocar um lençol assim na cabeça e se esconder e sumir daquele lugar, ela tinha feito isso enquanto paciente. Eu acho que a única coisa que ela queria era ir para casa, né? Por tudo, pela vergonha, por tudo que estava passando, pelo sofrimento. E depois eu dei a fazer o atendimento, a avaliação que eu precisava fazer. Eu fui atender outra paciente e eu comecei a ouvir a mãe dela conversando com ela, culpando ela. A mãe fazia assim, olha, eu avisei para você que aquele rapaz não prestava, para você não namorar com ele, para você não sair com ele, para você não ir pro show com ele. Tudo que aconteceu, a culpa foi sua. E você foi estuprada porque você foi a culpada. Então, era a mãe que estava acompanhando ela dentro da instituição, entende? Ela estava ali precisando de cuidado, ela estava precisando de assistência, ela estava ali em uma situação de sofrimento muito grande, psicológico e físico. E a mãe estava sendo a carrasca. E aí eu percebi que eu tinha que fugir um pouco, né, só da parte clínica e também ser ativista naquele momento, né? Então eu chamei a mãe, eu fui muito incisiva, eu não fui bruta com ela, não fui ignorante de forma alguma, mas eu fui muito incisiva em dizer para ela que a filha não tinha culpa, que ninguém sai de casa querendo ser estuprada, né? Que o agressor, que ele é o canalha, que ele é o agressor, que ele é o criminoso, e que ela não tem culpa de ter se apaixonado pela pessoa errada. Inclusive, eu disse à mãe que se ela não tivesse condições, que eu sabia que ela também estava sofrendo, eu sabia que ela também estava triste, ela não queria estar naquela situação vendo a filha dela daquele jeito, né? Mas que se a mãe não tivesse condições de ficar com a filha, ela solicitasse alguém para fazer a permuta e trocar, porque ela, daquele jeito, ela não tinha condições de ficar. E aí eu percebi que a mãe entendeu o recado, sabe? A mãe entendeu e disse, não, eu vou agir diferente. E aí ela passou a ter um cuidado com a filha diferente. Por quê? Porque, infelizmente, é isso que a sociedade ensina, né? Que tudo é culpa da mulher, né? Que a mulher, se sai com uma roupa curta é porque se quer ser estuprada, se bebe demais, se dança até embaixo. Ela pode até sair de casa com uma roupa muito sensual, querendo uma relação sexual,
Qual é o problema? A mulher, ela pode se arrumar, ficar linda, ir pro barzinho e dizer, não, hoje à noite eu quero transar, eu quero ter sexo. E aí, qual é o problema? Mas ela nunca vai sair de casa dizendo que ela quer ser estuprada. Isso eu tenho certeza absoluta, né? Que é um dos maiores medos da mulher. E aí a gente tem que falar sobre isso. E na formação, né, enquanto eu estou falando com os meus alunos, eles que vão estar com esse olhar voltado para essas vítimas. Como atender essa vítima? Como não julgar essa vítima? Como apoiar, né? Como observar que ela precisa ali não só de cuidados físicos, não é só um curativo, não é só uma injeção, não é só um medicamento. É muito mais que a gente pode fazer na nossa assistência enquanto profissional, enquanto pessoa também, né? Então, eu percebi que eu poderia fazer muito mais nas minhas aulas do que falar somente dos protocolos do Ministério da Saúde quando ele foca somente na parte técnica, na parte clínica, entende? Entendi. E eu percebi que muita gente não conhece, nunca ouviu falar, infelizmente. Então, olha, as pessoas estão falando aqui, esse relato que você deu da mãe, eu vou pegar o gancho para falar. Muitas pessoas dizem, que absurdo, uma mãe dessas. Mas olha, gente, não se tira leite de pedra, não. O que é que essa mãe aprendeu? O que é que ela ouviu a vida toda? Não é todo mundo que desperta nem teve possibilidade, não. Eu tenho certeza que depois que ela teve a conversa com você, ela pode ter pensado. Mas enquanto a pessoa só ouve aquilo, olha, eu estou agora nesse isolamento social, eu comecei a estudar algumas coisas sobre machismo e racismo. Não tem como separar essas duas coisas. Não tem como você falar de racismo, não sei falar de machismo, não tem como você falar de machismo e falar de racismo. São dois gêmeos siameses, filhos do patriarcado, certo? O patriarcado. A misoginia é a irmãzinha deles, mais nova. Então não tem como falar de um sem falar de outro dessa família. Teve alguém aqui que perguntou, deixa eu falar sobre logo isso antes que eu esqueça. Então, as pessoas dizem, os homens são machistas porque as mulheres educam para ser machistas. Só que as pessoas esquecem que a socialização de um ser humano não se dá só em casa. Eu estava conversando com um amigo meu, ele casado, muito bem casado, mais de 30 anos, tem dois filhos e uma filha. Ele disse que o filho e a filha dele, o mais velho e a menina mais nova, são ótimos com a cabeça como eles criaram. Mas o menino do meio é extremamente machista. Ele disse que não sabe onde aquele menino aprendeu a ser machista daquele jeito. Nunca viu o pai ser. Ele disse que na família dele não tem esse comportamento. Assim, a família que eles frequentam, né? Avô, avó, tios estão. E o menino é extremamente machista. Então, o machismo é aprendido também por observação por onde você passa, né? Tem a escola, tem o trabalho, tem a vida, tem a sociedade, além da casa. A gente se preocupa muito com a violência doméstica, com a parte doméstica, porque é a base, né? A base. Mas mesmo a base não tendo, ainda corre o risco da pessoa aprender em outros lugares. Então, não dá para você consertar só... Se você consertar a forma de educar as crianças, já ajuda bastante. Mas a gente também tem que se preocupar com o que é falado na escola, com o que é conversado no trabalho, com o que é trocado nas redes sociais, os filmes, os desenhos, tudo que constitui e que forma uma educação, né? Então, assim, isso é muito importante. E é importante que a gente não condene as mulheres e não acuse as mulheres, porque senão a gente vai estar, né, reforçando o status quo de que para a mulher a culpa e para o homem a desculpa. E se o homem não educa, ele já está errado, que ele tem que educar. E quando você falou de feminismo, por que quem não é... Outra coisa, homem, gente, homem, ele pode ser adepto ao feminino, ele pode ser parceiro do feminismo, mas feminista só pode ser mulher, sabe por quê, gente? Porque só quem sente na pele, sabe? O pêndulo do estupro pendurado na cabeça da mulher. Homem só se preocupa com estupro quando ele vai preso, porque lá na cadeia está cheio de homem, né? Homem é agente potencializador do medo na sociedade. Eu sei que os homens não são todos iguais e vocês sabem muito bem a que eu estou me referindo. Os homens que não são canalhas não se sentem ofendidos. Eu estou falando dos canalhas, dos protótipos mal acabados de homens, que vocês, homens, deveriam se levantar e dizer, saia daqui que você não merece essa nomenclatura. Vocês têm que começar a fazer isso.
Os homens estão precisando fazer ativismo. Por isso que eu chamei esse projeto, sabe? Agora com eles, porque eles precisam se colocar. Eles precisam se colocar. Não basta não fazer. Tem que ser contra quem faz. Eles estão precisando, né? Estão precisando. E aí, por que se a pessoa não é a favor do feminismo, a pessoa é machista? Não é que o feminismo seja o contrário do machismo. É que o machismo prega uma supremacia masculina. E o feminismo é uma reação a essa barbárie. Porque o machismo avilta, humilha, estupra, lesiona e mata mulheres todos os dias. E o feminismo é uma reação a essa barbárie, né? É uma reação, porque o feminismo prega igualdade em direitos e obrigações. Apenas isso. A gente não quer ter poder sobre os homens, só poder sobre nós mesmos. E aí, eu vou passar para você, eu vou falar, mas vou passar para você a pergunta que a Alneide fez aí. Qual é a faixa de mulher que sofre relacionamento abusivo? Deixa eu ver aqui exatamente como foi a pergunta. Eu vou fazer a pergunta certinho como ela fez. Eu sei que ela pergunta assim, qual é a faixa que a mulher está mais sujeita, né? Mais sujeita a relacionamentos abusivos. Isso, abusivo. Olha, eu não achei a pergunta dela, mas assim, as que morrem é entre 18 e 40 anos, né? Quanto mais nova, mais vulnerável. Porque, de regra, isso eu vou dar minha resposta, mas eu quero que você fale. De regra, os homens aparecem como príncipes encantados quando a mulher é mais nova. O salvador, né? Aquele cara que vai tirar ela de todos os problemas, que vai resolver a vida dela e vai fazê-la feliz. Aquela história de Walt Disney, né, que estragou muita gente e ajudou a matar muita mulher. E aí, Isabelita, eu quero passar para você e quero que você continue, né, com essa conversa e fale sobre isso, sobre esse relacionamento abusivo, que foi a pergunta de Almeida. Então, Val, realmente as mulheres jovens, né? Como você falou, a faixa etária aí que tem mais feminicídios, que tem mais assassinatos, geralmente, agora o que é que a gente tem? A gente tem uma geração, que a geração atual está um pouco diferente da geração mais antiga, em que tudo tinha que suportar e casamento era para a vida eterna, né? A gente já teve leis que não existia divórcio, que a gente não podia se divorciar, que se a mulher, se o homem dissesse que ela não era virgem, ele tinha direito ao divórcio, né? Tinha na lei falando sobre a mulher honesta, né? Se ele matasse porque traiu, ele podia alegar a legítima defesa da honra. Então, eu acredito que antigamente, né, para as gerações anteriores, as mulheres elas sofriam relacionamentos abusivos a vida inteira, até ficar viúva ou até morrer, porque elas já suportavam aquilo ali como uma obrigação de se manter casada. Hoje, a gente sabe que isso diminuiu bastante, né? Os relacionamentos deles, pelo contrário, muitos relacionamentos estão acabando até muito rápido. Mas no namoro, na adolescência, a gente vê muito namoro abusivo, né? Hoje a gente está vendo aí a questão do ciúme, a questão de estar vigiando as redes sociais, né? Pra que você tá vigiando? Quem é esse? Quem é seu amigo? Quem foi que curtiu? Ah, porque essa menina curtiu, porque essa menina... Sabe? Então, a gente tá vendo os relacionamentos. Muda um pouquinho, né? Agora com a internet, né? Com outras ferramentas de você vigiar, de você observar o que é que estão comentando, quem é que tá curtindo, o que você tá postando. Na fase da adolescência existe muito namoro abusivo e aí é o momento, quando você está namorando, você está conhecendo a pessoa. Pode ser que esse relacionamento leve a um casamento. E se esse namoro já é abusivo, muito provavelmente vai ser um casamento agressivo, né? Então já tem que terminar, acabar por aí. Mas às vezes, realmente, Val, como você falou, muitas pessoas elas refletem o machismo sem nem saber que estão sendo machistas ou que estão agindo como pessoas machistas. E é por isso que é importante a divulgação de conhecimento, né? A gente tem uma cartilha maravilhosa do Ministério Público que fala sobre namoro legal, né? Que pontua diversas situações de namoro abusivo. E aí você tem que ir no relacionamento falar mesmo, olha, isso aqui é machismo, isso aqui é uma situação abusiva, eu não aceito, eu exijo respeito, né? Porque o respeito é a base de tudo. Se você não tem respeito, o amor deixa de existir. Não tem como manter amor sem respeito. Nessa cartilha Namoro Legal tem uma frase bem, bem interessante que ela fala assim, o seu amor não vai transformar o sapo em príncipe. E não transforma, né? A gente não consegue transformar ninguém.
Então, a gente tem que pontuar, né? Então, na adolescência pode ter namoro abusivo, a mulher jovem pode ter um relacionamento, um casamento abusivo, que pode se prolongar por anos. Eu conheço mulheres que só conseguiram sair de relacionamentos agressivos quando seus filhos já estavam na graduação, já estavam adultos. Então, ela dizia assim, não, agora meus filhos estão criados, né? Então, Isso. saía daquele relacionamento. Outras mulheres que elas acham assim, olha, eu senti muita falta do meu pai dentro de casa. Minha mãe separou do meu pai saiu de casa, né? E aí eu senti muita falta, eu não quero que os meus filhos, na infância, sintam essa falta da figura paterna, né? E aí você tem que começar a questionar e fazer essa mulher refletir se é pior. O que é pior? A ausência do pai dentro de casa ou a presença dele te agredindo na frente dos seus filhos, né? Qual é o que é que tem de pior, sabe, Val? Porque uma coisa que eu percebo na assistência é a questão psicológica. A família toda adoece. Toda, não é só a mulher não, a família toda adoece, fica a família inteira precisando de assistência psicológica. E a gente sabe que a assistência psicológica, principalmente pelo SUS, não é fácil, né? A gente tem dificuldade para conseguir psiquiatra, para conseguir psicólogo, não tem, assim, vagas disponíveis em grande quantidade. Então, a assistência, eles ficam, adoece a família inteira, adoece a mulher, adoece os filhos e às vezes até outras gerações, sabe? Às vezes acontece um feminicídio na família que até os netos adoecem por causa dessa situação, infelizmente. Uma criança e uma adolescente que passa por violência doméstica sabe responder muito essa pergunta. Prefere 1000 vezes que o pai não esteja presente. 1000 vezes. Criança que passa por violência doméstica, adolescente que passa por violência doméstica, prefere passar fome, mas não ter o pai em casa. Isso eu respondo de cadeira. Essa pergunta eu respondo de cadeira. Isso. Porque é um sofrimento que às vezes a mãe fica, né, com essa ilusão de que está unindo a família à custa da vida dela, do sacrifício dela, mas a bem da família. Só que, de fato, não é um bem. Isso deixa sequelas muito fortes psicológicas. Muitas vezes a gente não consegue se recuperar. E se você não tiver cuidado, influencia no seu relacionamento. Nos seus relacionamentos. Né? Precisa que você tenha... Porque você encontra uma pessoa muito legal, né, que entenda muito, que também esteja no processo de desconstrução, ou vai estragar também os seus relacionamentos futuros. Então, nenhuma mãe fique pensando que está fazendo favor para a criança. É porque a questão financeira, da necessidade básica mesmo de dar o que comer, ela fala mais alto. Sabe? Aí essas mulheres ficam. E o que você falou aí, esses relacionamentos abusivos, eles existem por vida, a vida toda. Nós estamos na pandemia do coronavírus, mas a violência doméstica familiar contra a mulher é uma pandemia pré-existente, já existe há muito tempo. É um assunto de saúde pública. Existe violência doméstica em todas as classes sociais, em todas as idades. Agora, os assassinatos são mais entre mulheres de 18 a 40 anos, né? São mais entre mulheres de 18 a 40 anos. E mulheres que só vêm se libertar depois de muitos anos. Né? Eu tive uma cliente que tinha feito... Eu fiz o divórcio dela 1 ano depois do aniversário de 50 anos de casado dela. 50 anos de casado. Ela casou com um cara com 16. 16, não terminou o ensino médio, nada. Ela parou no mundo, estagnou. E quando ela não estava aguentando mais, porque inclusive existia lesão corporal, os filhas disseram, mãe, você vai separar do meu pai para quê? Você não já aguentou ele até hoje? Para que você vai separar? Então, existe tudo isso. E aí você vê as pessoas mais antigas dizendo, na minha época não tinha tanta separação como tem hoje, não. O casal casava, vivia 30, 40, 50 anos. Aí eu pergunto, a que preço, hein? A que preço, hein? A que preço, hein? Né? As mulheres debaixo do pé, que não tinha condições nenhuma. Então, Isabelita, eu quero que você continue falando como é seu dia a dia, sabe, Isabelita? Porque assim, a gente extrapola a nossa profissão, você enquanto enfermeira, eu enquanto advogado, porque a gente tem que ter uma veia de psicóloga leiga, mas, né, eu estou pensando até de fazer a faculdade, sabia? Porque às vezes essas mulheres querem ser ouvidas, a primeira coisa que elas querem ser ouvidas, né? Essa necessidade. É sim, Val. Olha, Val, a gente presencia muita coisa, sabe? Por exemplo,
O enfermeiro, quando ele está fazendo o atendimento, né, a consulta lá na unidade básica, ele oferece, por exemplo, o exame citopatológico. Tem homens que não querem que as mulheres façam o exame citopatológico. Acredita? E aí a gente sabe que é uma violência sexual, né? Tem homens que não aceitam que a mulher faça a laqueadura. Diz assim, olha, ou você vai ficar fogosa demais e vai me trair, ou você vai ficar fria demais e não vai querer mais nada. E não aceita. E, infelizmente, a gente ainda tem uma lei que regulamenta, né, a esterilização, a laqueadura e a vasectomia, em que a mulher só pode fazer a laqueadura com a assinatura e a autorização dele. Isso. Então, o corpo é dela, ela quer, mas ele tem que assinar. Isso é um absurdo, gente. Essa lei é muito antiga, muito... né? É um absurdo. Tudo bem que ele seja comunicado, mas que ele tenha que assinar, né, autorizando. Absurdo, e né? Alguns não... Exatamente, alguns não autorizam. A gente tem caso de mulheres que chegam, tá sempre buscando a unidade, reclamando de dor de cabeça, reclamando de mal-estar. E aí você observa que, na verdade, é porque ela sofre violência, na verdade, ela está querendo conversar, né? Algumas mulheres que aparecem com hematomas, mas você vê pela coloração do hematoma que foram hematomas em dias diferentes, que não foi só uma queda, que não foi só uma pancada, sabe? Que ela está sendo agredida. E aí a gente tem, né, que notificar, que acolher e principalmente, como você falou, não julgar. Porque não adianta, por exemplo, a mulher chegar para você e dizer assim, olha, meu marido me bateu. E aí você perguntar, por exemplo, que é errado, tá? Você pergunta assim, mas o que foi que você fez para ele te bater? Pronto, ali você já perdeu a paciente, você já perdeu a confiança dela. Ela não vai querer se abrir com você, ela não vai querer falar com você, você já julgou, você já condenou, na verdade, né? Porque você pergunta, o que foi que você fez? Enquanto que deve ser o contrário. Às vezes ela chega pra gente e diz assim, olha, ele me abateu porque ele chegou cansado do trabalho, estressado, com problemas no trabalho, os meninos estavam fazendo barulho e eu comecei a discutir, e aí ele perdeu a cabeça. Tá, mas ele perde a cabeça dele com o patrão dele? Ele perde a cabeça dele com o vizinho? Ele perde a cabeça dele, sabe? Não, só perde a cabeça dele com ela. Então, por quê? Porque ela é o objeto, né? O objeto de poder é dele, é a mulher dele, ele faz o que ele quiser e ele desconta tudo que ele passa na rua, ele vem para casa e desconta nela. E aí a gente fala, né, para ela pensar, refletir se é isso mesmo que ela quer e qual é a forma que ela pode fazer para ela ir construindo para que ela consiga sair um dia desse relacionamento, no tempo dela. Entende? Porque não vai ser no nosso tempo. A gente também não pode dizer, não, você tem que separar. Não, você não pode aceitar isso. Foi ótimo você falar isso. Porque nem sempre, quando a gente vai, essa mulher chega pra gente, ela tem condições psicológicas de enfrentar uma separação, ou psicológica, ou financeira, ou afetiva. Nem sempre ela está em condições. Ah, é só ir lá prestar o boletim de ocorrência, é só ir lá pedir medida protetiva. Nem sempre. Às vezes a gente tem que passar um período. Eu tive uma cliente que eu passei 2 anos conversando com ela eventualmente, ela me contando quando ela estava pronta para o procedimento da delegacia, ela disse, agora eu vou fazer. Porque ela não estava pronta. Muitas delas desistem por isso, porque dão entrada, vão naquele ímpeto e depois, sabe, não consegue levar à frente. Alguém aqui perguntou, já esqueci quem foi, acho que foi o Neide, se para fazer a vasectomia precisa da autorização da esposa também. Precisa, eu acredito que precisa, na lei né? diz que precisa. É a mesma lei. A autorização do cônjuge, mas independente, não tinha que ter esse pedido de autorização, nem para ele, nem para ela, né? Nem para ele, nem para ela. Só que tem um detalhe, vou deixar claro para vocês aqui. Eu assisti uma live, Val, de um urologista, tá? Não foi uma live, não. Foi um evento aqui no Ministério Público. Ele disse que nunca viu nenhum urologista pedir autorização da mulher para fazer o procedimento. Ele disse, não sei se é verdade. Eu não posso. Eu ia falar. Eu não posso confirmar isso, entendeu? Mas imagina. Eu ia falar isso agora. A lei diz que se o homem for fazer vasectomia, precisa da autorização da cônjuge. Se a mulher for fazer laqueadura, precisa da autorização do cônjuge. Só que ninguém pede a autorização da esposa para o homem fazer vasectomia. Vasectomia é um procedimento rápido, o cara faz, a mulher nem fica sabendo. Porque quando meu marido fez, foram 25 minutos. Ele entrou e saiu, entendeu? Eu esperando, eu digo, achei que foi desistir, não, rapidinho.
Então, assim, diferente da mulher, porque mesmo que seja pelo umbigo, que não corte, é muito mais complexo. Então, assim, eu nunca soube de um médico, de uma médica, ou de algum lugar que pedisse autorização da esposa para fazer vasectomia de um homem. Pode ser que tenha, eu estou falando que eu desconheço. Então, vocês estão vendo a diferença do entendimento de que o corpo da mulher quem manda é o homem? O entendimento é esse. E você falou esses absurdos aí, eu tenho um amigo que ele sofre muito até hoje por isso. A mãe dele morreu de câncer de útero por conta dessa violência sexual que o pai praticava. Não deixava ela fazer exame ginecológico nenhum. Ela, E desde que se, foi casada com ele, nunca fez um exame ginecológico. e se for E eu, enfermeiro, Val, se for enfermeiro, se o enfermeiro do território, né, for um homem, pior. Se isso. você fizer uma pesquisa, o número de exames citopatológicos relacionados, por exemplo, tem um enfermeiro e uma enfermeira. Pode ter certeza que o número de exames realizados pela enfermeira mulher é maior do que pelo enfermeiro homem. Pode até ser vergonha da mulher, pode. Mas muitas vezes é porque o marido diz, olha, com homem você não faz. Pois é. Então, e tem um detalhe, vou contar um caso a você incrível. De uma mulher com mioma, tendo sangramento, você sabe, a enfermeira tem vários tipos de mioma, e no estágio mais grave, ela tem... E o marido disse, você não vai fazer cirurgia de remoção de útero, porque eu não vou ficar com uma mulher que é um buraco só. Você acredita? O termo que ele usou para ela foi esse. E se você fizer, eu não fico por você, porque você não vai ser mais mulher. Desse jeito. Desse jeito. E ela ficou, segurou até quando pôde. Eu não sei como ela não teve uma coisa mais grave. Ela tinha sangramentos absurdos, até que a família se juntou, ali apoiou ela, e ela fez a cirurgia. E ele separou dela mesma. Val, a gente tem um número enorme de abandono, de separação. O homem literalmente abandona a mulher quando a mulher tem câncer. 70 Então, e 72%, eu conversei aqui com Sheila Galba, 72 a 75% das mulheres que têm câncer são abandonadas pelo marido. mas quando é o contrário, isso não acontece, né? A mulher fica ali até E o ela final, abandone para a própria família prestando querendo matar. totalmente assistência. A própria família querendo matar. Se ela disser que não fica, a própria família quer matar. A dela. Não estou falando nem a dele. Você tem um marido que sofreu um AVC, alguma coisa, o cara fica em cima da cama, o cara pode ser tetraplégico, você tem que ficar ali. Você não pode pensar em nada. A mulher teve um caroço no rosto, o cara não fica mais. Então, assim, gente, toda regra tem exceção, vocês sabem, né? A gente está falando de regra. Quando a gente fala dessas coisas, a gente não fala das exceções. A gente está falando de regra. A gente sabe que tem homem que fica, tem homem que cuida, né? Mas vocês sabem que o índice é bem diferente das mulheres. Val, outra Isabelita, coisa também que eu quero deixa eu dizer chamar uma a coisa pra você. atenção. Nós temos Pode aqui falar. 9 minutos. 9 minutos. Só para controle. 9 minutos. Certo, Fica à vontade. certo. Passa rápido, né? É um bate-papo bom assim, Passa muito rápido. Outra coisa que a gente fala, né, que a gente tem que comentar, tem que falar mesmo, é sobre a questão do recorte de raça. Né? Por exemplo, na violência obstétrica, aquela mulher negra que está na mesma maternidade, que mora no mesmo bairro que aquela mulher branca, ela sofre mais violência obstétrica do que a mulher branca. Isso acontece na violência doméstica, né? Isso acontece nas outras situações. Então, a gente ainda tem esse recorte que é muito triste, né? Porque tem estudos que falam que os profissionais acreditam que a mulher negra ela suporta mais dor que a mulher branca. Então, se você for fazer uma pesquisa, é ofertado em maior quantidade analgésicos para as mulheres brancas do que para as mulheres negras. Então, é uma coisa assim terrível que a gente também tem que se atentar. Eu lembro de uma enfermeira, uma amiga minha, que ela me contou chorando. Ela disse que atendeu uma mulher, ela tinha parido, mas ela já estava há horas dentro do centro obstétrico aguardando uma vaga para a enfermaria e ela estava sem comer. Ela ficou muitas horas sem comer antes do parto e depois do parto ela já estava lá muitas horas sem comer, esperando uma vaga. E aí ela falou assim, não, mas você não pode ficar tanto tempo sem comer, já que não tem vaga, eu vou solicitar o alimento para você comer aqui mesmo no centro obstétrico. E era uma mulher negra, e ela disse assim, olha, não precisa se preocupar não, eu sei que estão fazendo isso porque eu sou negra. Mas é.
Essa E ela me contou concepção assim, de que ela me contou chorando, assim, a paciente não ia reclamar, a paciente não ia falar nada, porque para ela, tudo que estava acontecendo com ela, sabe? E muito é, provavelmente por esse motivo mesmo. naturaliza. É assim mesmo. E, É assim, naturaliza. isso. Essa Então, assim, concepção veio da época da escravatura, de que a mulher negra aguenta, exatamente. mas veio da época da escravatura. É, E da obstetrícia também, né? Porque os médicos, os primeiros lá que começaram a fazer as experiências, eles faziam em mulheres negras sem anestesia, os exato. médicos. Mas quando atendia uma mulher branca, ele utilizava a anestésia, Pois é. infelizmente. Justamente, é aquela história. Por isso que eu não aceito, eu não venho com esse papo de que você é forte, você é guerreira. Nós somos fortes, às vezes, nós temos o direito de não ser forte. E esse endeusamento da força da mulher é machismo, gente. Quando você vem endeusando, mulher aguenta tudo, mulher. Não é mentira, mentira, gente. A gente tem direito de não aguentar, a gente tem direito de chorar, de fracassar e de não querer. A gente tem direito. Esse negócio de mulher forte, guerreira, guerreira é Xena. Guerreira é Xena. A gente é gente. Val, mas assim, infelizmente, o peso também de julgamento em relação a tudo, viu? É muito maior em relação à mulher, né? A mulher até. Nossa, olham sua roupa, olham seu batom, olham, sabe, às vezes não olham nem seu caráter, mas a sua aparência vale mais do que você. Assim, é muito complicado. A gente está vivendo em uma sociedade muito complexa, muito complicada, e acho que todo mundo tem que se tornar ativista para tentar mudar isso tudo. Agora eu vou dizer, viu? Já foi pior. Porque antes não se falava sobre isso. Como se não existisse. Hoje nós estamos falando toda hora sobre isso. Ontem eu fiz uma live com a Tenente Coronel Camila, ela disse assim, todo mundo fala da roupa da gente. Você posta uma foto de biquíni, todo mundo fala, ou posta foto de sunga, com aquelas barrigas imorais de fora, né? Com aquelas barrigas imorais de fora, às vezes com os peitos maiores do que o da gente, aquele bando de bucha, e ninguém diz nada. E aí, quando você posta uma foto, todo mundo fala. Ninguém fala de roupa de homem. E aí eu me lembrei, fala para dizer, esse homem não tem mulher não, é para olhar essa roupa. É desse jeito que fala de roupa de homem. É desse jeito. Desse jeito. Ou então esse homem não tem mãe, né? Quando não é jovem, mãe, diz assim, não tem mãe não, é? Se não tem mãe não, é com uma roupa dessa. Sempre é uma mulher, a culpa da mulher. A mulher é a culpa, o homem é a desculpa. Então, Isabelita, Exatamente. eu vou deixar esses 5 minutos que faltam aqui, vou deixar para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Um papo muito tranquilo. É bom bater papo com gente calma. Ontem eu bati papo com o professor João Paulo tão calmo, é tão bom que me desacelera um pouco também. E você também tranquila. Desejo muito sucesso para você nas suas empreitadas. Né? Você é uma pessoa de muito boa índole e de muita boa vontade e que merece a nossa confiança e que a gente torça por você. Obrigada, Val. Val, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu quero agradecer o seu convite. Me senti assim, muito contente com o seu convite. Né? Quero falar que tudo que eu faço, eu acho que eu transformo a dor em luta, sabe? Todas as vezes que eu me senti magoada, me senti machucada, porque vi na família violência, ou porque vi na obstetrícia a violência, né, cometida contra os pacientes, ou até mesmo de colegas contra colegas. Às vezes aquelas colegas que queriam levar o parto humanizado, levar técnicas humanizadas, às vezes são tão desrespeitadas, sabe? Né, dizem que é mimimi. Então, todas as vezes que eu vi situações como essa, eu decidi transformar essa sensação, essa tristeza em luta. Não sei como, não sei o quanto eu vou poder fazer, mas eu sei que sempre estarei fazendo. Né? Porque é algo que eu gosto, é algo que eu acredito, é algo que eu acho importante. Mas é isso, quero agradecer a presença de todo mundo, dizer que eu estou disponível, tá? Nas minhas redes sociais, aí enfermeira _ Isabelita, vocês me encontram. E eu vou estar sempre disponível para lutar a favor aí da mulher, né, a favor de uma cultura de paz, que a gente precisa muito, a favor de lares que sejam um lugar de paz. Porque a gente precisa hoje, mais do que nunca, com o isolamento social, transformar os nossos lares em um lugar de paz, em um lugar que você gosta de estar. Né? Agora, mais do que nunca, porque a gente está ficando muito dentro dos nossos lares. E sentindo a tristeza dessas mulheres, dessas crianças, desses idosos, desses deficientes,
estão em lares com um agressor, né? Tendo que conviver com eles, infelizmente. Então, lutar pela saúde das famílias. Isabelita, muito obrigado. Nós já estamos aqui com 59 minutos, não derrubar a gente já. Pessoal, muito obrigado, hein? Olha, amanhã tem live da meia-noite, hein? Não esqueçam não, certo? A pergunta tá ótima. Tchau. Isabelita. Tchau, obrigado, Val, obrigada. Tchau, muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau.